Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Recebemos sua palavra. Senhor, fala a cada um de nós. Completa em cada um de nós as nossas limitações. Capacita-nos, Senhor, a dar passagem para Ti, a termos ouvidos para Te ouvir. Ó Senhor Jesus, fala no profundo do nosso ser, a despeito das nossas limitações. Nos cubra com o Teu sangue. Irmãos, Jesus é o Senhor. Nós estamos dando sequência às palavras que Deus tem nos falado através do livro de 1 Coríntios. E chegamos ao capítulo 10. Nós vamos aqui falar alguns pontos. E então seria bom a gente ler alguns versículos. Quanto mais versículos a gente ler, melhor para a gente entender. Vamos ler 1 Coríntios 10, de 1 a 13, em princípio, inicialmente. Vamos ler juntos? Capítulo 10, do versículo 1 a 13. Podemos ler, cada um lê um versículo, pode ser? Quem se habilita a ser o primeiro? 10, capítulo 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Eu vou ler os dois. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque beberiam de uma pedra espiritual que se seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por ficarem prostrados no deserto. Ora, essas coisas ficaram exemplos para nós, a fim de não sermos as coisas más, como eles pensaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas que sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, somente com a tentação os proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 14 também, irmãos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos um só pão. Aleluia. Irmãos, eu quero começar aqui fazendo um retrospecto das mensagens anteriores. Nós vimos no capítulo 8, sobre a questão de comer comida sacrificada a ídolos. E nesse capítulo 8, um versículo aqui, ele nos ressalta para nós aqui de uma maneira bem significativa. No que se refere, capítulo 8, versículo 1 e 2.
no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Então, irmãos, aqui nós vemos um quadro de cristãos fortes e cristãos fracos, com a consciência fraca. E o que Paulo nos ensina aqui? Que embora possamos ser fracos, possamos ser fortes, conhecedores da verdade, né? Não nos deixar ser abalados por questões tal como comidas sacrificadas a ídolos, mas existem aqueles que são fracos, que podem se escandalizar com a minha atitude. Por quê? A comida em si não é nada. A comida sacrificada a ídolo não vai mudar a minha fé. O ídolo também não é nada, né? Mas o que Paulo nos mostra aqui, né, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Isso é importante, irmãos, porque nós estamos no corpo, né? Senhor Jesus. E se estamos no corpo, nós temos irmãos de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todo tipo de crescimento. Eu me lembrei de uma passagem quando Jacó se encontrou com seu irmão no caminho. Eles estavam com problemas, eles acabaram se resolvendo, e Esaú falou assim, um quis passar na frente do outro, mas Jacó falou assim: não, segue você à frente, porque eu vou seguir no passo do gado. O que é o passo do gado que ele quis dizer? Porque ali havia bois, vacas prenhas, bezerros. Então, seguir no passo do gado significa que num rebanho há animais de todo tamanho, de todo tipo, há animais até doentes, há crianças, há mulheres. Então nós não podemos sair correndo e deixar os outros para trás. A minha mão não pode sair correndo, o meu pé não pode sair correndo e deixar meu corpo para trás, porque nós somos um só corpo. E por isso que essa mensagem do capítulo 10, ela nos fala também da mesa do Senhor, né? Somos um só corpo. Por isso que na mesa do Senhor tem um só pão. Aleluia! E aqui no capítulo 9, Paulo mostra a experiência dele para os coríntios. Vocês podem ser fortes, mas não ande segundo a sua força, ande segundo o corpo de Cristo. Ele fala assim no 9: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Mas nos versículos seguintes, ele fala que ele abriu mão de direitos que ele tinha como apóstolo, né? Ele abriu mão do que o evangelho dava de direito para ele, porque ele queria simplesmente exercitar o amor. Ele poderia exigir bens materiais, o custeio das suas viagens missionárias, mas ele sabia do crescimento daquela igreja, né? Ele sabia que ele poderia ser mal compreendido. Então, às suas próprias custas, ele serviu ao Senhor e serviu aos santos. Isso é uma lição para nós, irmãos. Na igreja nós temos que aprender a negar a nós mesmos, a negar até mesmo os nossos direitos, né? Para quê? Porque nós amamos a Deus, mas amamos também os irmãos, mesmo aqueles que estão incapazes de nos compreender, por lhes faltar a compreensão das Escrituras. Então Paulo está mostrando para eles o exemplo dele mesmo, né? E no versículo 24 ele fala assim, do capítulo 9 de 1 Coríntios: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Aí ele fala assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí o 24 aqui ele nos dá como que um novo começo, voltando para os coríntios, falando assim: não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm
mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Então ele está falando com os coríntios aqui o seguinte: amados, nós estamos numa corrida, e todos nós temos que correr de tal modo que alcancemos. Nós não podemos estar andando de qualquer maneira. Você tem que se dominar sobre comida, você tem que ter domínio sobre o seu corpo. Por isso que ele fala no capítulo 7 sobre vida conjugal. Nosso corpo tem demandas que, se nós não cuidarmos, ele nos leva a pecar. É ou não é verdade? Nós temos que ter domínio próprio sobre o nosso ser tripartido: corpo, alma e espírito. Porque o Deus que domina todas as coisas está dentro de nós. Então nós não podemos andar segundo as nossas demandas carnais. Por isso que ele falou lá no capítulo 7, até para os solteiros. Ele sabe que quer ser homem, né? Afinal de contas, ele se vestiu da carne humana, Cristo, né? E é Paulo que está falando aqui. Então, amados, o capítulo 7, 8 e 9 está mostrando a necessidade de correr como um atleta que tem domínio sobre todas as coisas. Porque nós não estamos correndo sem meta. Nós temos uma meta a alcançar. Ó Senhor Jesus. E ele está mostrando que você não pode olhar só para a sua necessidade. Você tem que olhar para Cristo e para a igreja. Nós estamos inseridos num corpo, né? Que envolve homens, mulheres, crianças, adolescentes. Então o nosso proceder na casa de Deus tem que ser segundo Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Então o Senhor está mostrando para nós aqui. Ele entra no capítulo 10. Mas antes de entrar no capítulo 10, ele está nos mostrando que nós estamos numa corrida. E nessa corrida nós temos que ter domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a comida sacrificada a ídolos, inclusive sobre os nossos direitos. Senhor Jesus. Capítulo 10 começa assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre as nuvens e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque todos bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então ele está mostrando, irmãos, que embora nós já sejamos salvos, nós temos que olhar para um quadro do povo de Israel. Eles também experimentaram a Páscoa. Em figura, eles já eram salvos. Ali no capítulo 12 de Êxodo, nós vimos que o anjo da morte passou sobre o Egito, e na casa dos judeus que tinham sangue na porta, no umbral e na verga da porta, o sangue, o anjo passou direto. O que significa que o sangue os redimiu, figurativamente falando. Por isso que ele fala: não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. O que é a nuvem? É o Espírito. Quem é que os guiava no deserto? A nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Essa nuvem indica que ao receber a Páscoa, a salvação, figurativamente falando, eles também receberam o Espírito. Eles receberam implementos para desenvolver a fé deles. Mas o alvo deles não era ser só salvo. O alvo deles é entrar na boa terra de Canaã. Irmãos, qual que é o nosso alvo? É entrar no reino milenar. Desenvolver hoje a nossa salvação. Mas ele nos dá uma advertência aqui: aquele que pensa estar de pé,
veja que não caia. Mas antes disso aí, ele mostrou que o povo de Israel esteve também nessa corrida, mas eles caíram prostrados no deserto. O que ele está falando? Igreja, eu sei que vocês sabem que vocês têm Cristo como Salvador. Vocês já confessaram, já receberam a redenção, a regeneração, mas isso só não é suficiente. Vocês estão numa corrida, precisa avançar, não parem no meio do caminho. Não esqueçam que vocês estão num deserto, que é esse mundo. Nós estamos na igreja, mas onde que a igreja está? Está no mundo, como a arca de Noé. A arca de Noé estava sobre as águas. O povo, ali os familiares de Noé, estava dentro da arca. Mas onde a arca estava? No mar, sobre o mar. Então certamente, havia as águas que caíam de cima e as águas que batiam na lateral da arca. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós também já temos os implementos da fé, que é o sangue de Jesus. Já temos o Espírito que nos guia, temos a palavra que é como uma coluna de fogo, né? Tem dia que você levanta, você já levanta no Espírito, né? Só invocando o nome do Senhor, cheio de vida. Mas há dias que você precisa, o céu está como um chumbo, então você precisa na palavra de Deus. Que a palavra é como uma espada de 2 gumes, né? Que separa alma e espírito. Não é diferente, irmãos? Quando você levanta e entra na palavra, não há um descolamento das coisas negativas, e você se sente livre para invocar mais o Senhor? Ó Senhor Jesus. Mas aqui nos fala que embora eles comeram de um só manjar espiritual. Por que falar um só manjar espiritual? Depois fala da mesma fonte espiritual. Esse capítulo aqui, ele tem como pano de fundo a idolatria, tem como referência a mesa do Senhor, né? E a história do povo de Israel. Embora eles tinham esses implementos, né? Essa base misericordiosa de Deus, que é a Páscoa, que hoje para nós é a salvação, eles ainda assim caíram prostrados no deserto. Então isso é uma advertência. Não fique parado na salvação, corra mais. Vamos remir o tempo. Senhor Jesus, vamos ler mais a palavra de Deus, levantar um pouco mais cedo, tocar no Senhor, porque ainda não estamos prontos, irmãos. A salvação, ela envolve o nosso espírito. Quando você invocou o nome do Senhor pela primeira vez, o seu espírito foi salvo. Mas essa salvação precisa ganhar também o quê? A nossa alma, mente, vontade e emoção. O que nos faz tropeçar no dia a dia não é o nosso espírito, é a nossa alma ainda cheia de fomes, desejo das coisas do mundo. Ó Senhor Jesus. Então aqui fala assim: entretanto Deus não se agradou da maioria deles. De quem? Dos pais daqueles filhos de Israel. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Irmãos, em termos comparativos, o povo de Israel tinha, analogamente, os mesmos dons que nós temos hoje. Em figura, eles tinham o sangue de Jesus no Velho Testamento. Não sei se os irmãos estão entendendo, Jesus não tinha vindo. Mas figurativamente, eles já tinham a redenção. Figurativamente, eles já tinham guiado o Espírito. Figurativamente, eles já tinham sido batizados no mar.
É como se o velho homem tivesse sido enterrado e eles tivessem nascido ali como um novo povo. O povo de Deus no Velho Testamento. Então por isso que Paulo está fazendo essa analogia. Somos salvos, vocês são salvos. Muitos de vocês são até mesmo fortes na fé. Tem uma consciência forte. Sabe que os ídolos não são nada. Até tem domínio de muitas coisas. Mas não descansem aí. Ainda há um caminho a percorrer. Por isso nós cantamos esse último hino. Subindo vou. A terra me levar a conquistar. Subindo, irmãos. Não estamos descendo, estamos subindo. Estamos indo contra a gravidade. Quer que você quer comentar? É porque sempre subindo, né? Porque exige esforço. Exige esforço. Bem lembrado. Só você se esforça, se apodera. Amém. O reino dos céus é tomado por esforço. Nós estamos subindo contra a gravidade da nossa vida, da alma. Concorda, irmãos? Você quer ver? É quando você sai na rua, né? Todo o nosso ser emocional fica à flor da pele, porque o mundo nos agride, e nós estamos nessa carne ainda. Então o Senhor está nos advertindo, cuidado com a idolatria. Aí ele começa a falar, não vos fazeis, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e para divertir. Ora, irmãos, eles não eram analogamente, comparativamente, figurativamente salvos? Não passaram pelo mar? Não experimentaram a Páscoa? Não passaram pelo mar? Mas o povo assentou-se para comer, beber e divertir. Embora sejamos salvos, irmãos, nós podemos estar descuidando de alguma área na nossa vida, sendo inocentes, dando folga por inimigo, né? Esses dias eu vi um irmão falando assim, cuidado com isso. O irmão pregando, é útil, mas aqui te aproxima de Deus, como te leva também para o Hades, o inferno, assim como todas as coisas que estão no mundo. Por isso nós temos que ter domínio sobre todas as coisas, sobre o nosso corpo, sobre o que comemos, sobre o que falamos. Senhor Jesus, e não pratiquemos imoralidade. Aqui está falando do momento em que o povo começou a sublevar, quando Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sião, Monte Sinai, para receber as tábuas. E o povo, e tardando Moisés em cima do monte, né, eles decidiram criar um Deus para eles, que os levasse, que os conduzisse. Então criaram ali um bezerro de ouro. Por isso que fala lá, e o povo assentou-se para comer, beber e divertir. Esse divertir aqui, segundo muitas explicações teológicas, envolve inclusive imoralidade. Então nós estamos aqui na terra ainda, irmãos. Nós temos que preservar o nosso casamento, nós temos que preservar o nosso corpo, nós temos que preservar a nossa família e temos que preservar a nossa fé. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O que é que você e eu temos de mais valioso, irmãos? A nossa fé. Cristo é a nossa fé. Mas nós ainda estamos numa caminhada rumo ao reino milenar, assim como o povo de Israel estava se direcionando para a boa terra de Canaã. Talvez a palavra que foi falada a eles não foi acompanhada pela fé. Aí nós vemos aqui muitos casos aqui, ó. Não ponhamos o Senhor à prova. Essa aqui, não praticamos imoralidade, irmãos. É quando o povo de Israel esteve ali em Moabe e os israelitas começaram a coabitar com as filhas dos moabitas. Aí teve um momento lá, não sei se os irmãos lembram,
em que um israelita apresentou diante de Moisés uma mulher moabita, aí e entrou para a tenda, aí um deles foram lá e atravessou esse israelita com a espada, com o instrumento, e a praga foi tirada deles. Então aqui está mostrando, irmãos, onde há idolatria, há também imoralidade. Senhor Jesus. E o que eu achei interessante, irmãos, é que aqui fala assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte. Isso aqui é uma alusão à mesa do Senhor. Um só pão e um só cálice. Ó Senhor Jesus, a mesa do Senhor, irmãos, ela está diretamente relacionada à Páscoa, à nossa redenção. O sangue separado do corpo. Ali nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a mesa do Senhor, ela também está relacionada com o reino milenar. Vamos ler Mateus 26? Mateus 26, a partir de 26. Não, a partir do... Peraí, só um minuto. 26 a 30. Eu vou ler aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Quando ele fala bebei dele todos, é o mesmo cálice. Hoje a gente usa os copinhos, né? Separados, por uma questão sanitária, de higiene. Mas na igreja primitiva se usava um só cálice. E eu não sei se os irmãos lembram, no passado, na restauração, usava-se um cálice, todos nós bebíamos do mesmo cálice. Só que isso trouxe tropeço para alguns irmãos. Então, por amor aos santos, aí passou a ter o copinho separado. Mas beber no mesmo cálice significa que nós participamos de um só cálice. Bebemos do mesmo sangue que verteu do Senhor. Bebemos do mesmo cálice da bênção. O pão também significa o corpo de Cristo. Quando ele é partido aqui e nós o comemos, significa que nós somos um só corpo, porque ele entra para dentro de nós e em todos os santos ele se torna um só pão. Se torna a igreja como o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Agora o interessante, irmãos, aqui é que ele fala assim, ó, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Esse reino de meu Pai mostra que a mesa também tem um direcionamento para as bodas do Cordeiro. Ela também mostra a boa terra de Canaã. É por isso que quando nós estamos juntos aqui, nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Ó Senhor Jesus! Que isso nos mostra, irmãos? Que nós estamos caminhando, nós estamos correndo na mesma pista, embora em diferentes eras, a mesma pista que o povo de Israel percorreu, com a mesma direção nós estamos correndo hoje, com vista a sermos reis e sacerdotes com o Senhor, a sermos vencedores. Mas nós estamos no deserto. Que deserto é esse? O mundo em que nós vivemos é um deserto, onde nós somos tentados de todas as formas. Nesse deserto tem serpentes abrasadoras. Uma das serpentes abrasadoras desse deserto foi a mesma que contaminou Sansão, não é? Era para ele viver uma vida santa, totalmente consagrada ao Senhor, mas ele se deixou levar por uma serpente abrasadora. Nós somos tentados de todas as maneiras neste mundo. Por isso que na igreja, na casa de Deus, nós somos protegidos. Amém. Mas nós temos que todos os dias desfrutar Cristo. Amém. Beber Cristo, invocar o nome do Senhor. Amém, santos? Amém. Então o que o Senhor está nos mostrando? A salvação completa é a salvação do Espírito
da alma e do corpo. Ó Senhor Jesus, correi de tal maneira que o alcanceis. Não vamos ficar prostrados nesse deserto, irmãos. Temos que negar a nós mesmos. Satanás vai trazer o manjar dele, como trouxe para o povo de Israel aqui no capítulo 10. E eles caíram até em imoralidade. Caíram na adoração do bezerro de ouro. Por que bezerro de ouro, irmãos? O bezerro significa, tem a ver com comida. Todos nós estamos nessa terra, mas temos também lutar pela nossa sobrevivência. Muitas coisas dessa terra podem se tornar ídolos. Quando Paulo fala aqui, fugir da idolatria, não é só a idolatria lá que havia em Corinto. A idolatria aqui pode ser qualquer coisa que está ganhando o nosso coração. Até mesmo a nossa luta pela sobrevivência pode se tornar um ídolo na nossa vida. O trabalho pode se tornar um ídolo na nossa vida. Tudo aquilo que consome, que tira Cristo de você, faz você se entregar mais àquilo do que a Deus, isso se torna um ídolo. E onde há ídolos, há demônios. E onde há demônios, há a usurpação. E o perigo de perdermos o reino. Senhor Jesus, por isso o Senhor está nos advertindo hoje. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu não tinha visto isso ainda, irmãos, que a mesa do Senhor, ela aponta para a nossa salvação e é uma ponte para o reino milenar. Senhor Jesus, assim como foi uma ponte, uma mostra para a boa terra de Canaã. Ou seja, nós ainda não chegamos no final da corrida, nós estamos no meio dela. Então tudo aquilo que no mundo escraviza as pessoas, nós temos que deixar de lado e olhar firmemente para o Senhor. Aleluia! Só que isso não é fácil, irmãos. É preciso ter discernimento espiritual. O que está roubando a minha adoração? Nós vemos aqui que o povo de Israel, quando eles saíram ali passaram pelo Mar Vermelho, eles caíram num lugar chamado Águas de Mara, águas amargas. Então ali eles também murmuraram, reclamaram. Por que o Senhor os levou para aquelas águas amargas? Para mostrar para eles que ainda havia um velho homem, uma natureza rebelde dentro deles. Eles clamaram por comida. Ali em Águas de Mara, o Senhor ainda não os disciplinou, mas logo em seguida, eles murmuraram por causa de comida, aí o Senhor mandou as codornizes, e logo em seguida, o maná. O Senhor é aquele que nos dá o suprimento da vida humana, mas o desejo dele é que nós valorizemos o maná celestial. O Senhor cuida de nós em todas as áreas. Você percebeu como é que o Senhor cuida de nós? Passo a passo. Dá um emprego, dá a comida, dá um médico, dá a saúde, mas de vez em quando Ele também nos testa, para ver onde que nós estamos. O que nós estamos valorizando? Você está valorizando a comida? O emprego? Mais que o Senhor? Ele nos dá o descanso, nos dá a cama para dormir, mas se a cama se torna um Deus na nossa vida, nos tira o direito de desfrutar Cristo, então o Senhor precisa intervir naquela situação. Ó Senhor Jesus! Então eu vi nesse ponto aqui, irmãos, nesse texto de 1 Coríntios, vamos voltar para lá. Senhor Jesus, uma advertência séria, para nós checarmos como nós estamos correndo. Por isso que ele começa falando, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e experimentaram os poderes daquela época, os implementos espirituais daquela época, mas mesmo assim, eles caíram. Aí ele fala, portanto, não vos façais idólatra, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou para comer, beber, e levantou-se para divertir. Ó Senhor Jesus,
E nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Teve momentos aqui, irmãos, que eles murmuraram também porque o Senhor julgou, como julgou Corá, Datã e Abirão. Corá e Datã e Abirão começaram a ter ciúme de Moisés e Arão. Então o Senhor teve que julgar aquela situação onde a terra abriu e engoliu. Mas depois o povo tomou as dores de Corá, Datã e Abirão. O Senhor teve que intervir e julgar ali novamente. E em cada julgamento desses, morriam muitos israelitas. E assim foram ficando prostrados no deserto. Eu ouvi uma mensagem essa semana de um líder. Ele comparando o capítulo 10, essa corrida que nós estamos, como um cruzeiro que ele fez. Um cruzeiro é uma viagem em navio, né? Ele fala assim, uma viagem em navio ela é vagarosa. Você tem que gostar do navio, você tem que gostar da viagem, você tem que desfrutar a viagem. Mas como qualquer coisa, como qualquer benefício, ele tem prós e contras. Ou seja, ele falou que na experiência deles foram 2.500 pessoas dentro de um navio. Havia muito conforto, cozinha de todo tipo. Mas ele falou assim, no momento de ir para a piscina, são 2.500 pessoas querendo ir para a mesma piscina. Ele falou assim, na igreja tem muito desfrute, tem muita coisa boa, mas há momentos que você vai tropeçar com alguém. Então essa é a hora de você perceber que você está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Amém. Essa é a hora que nós estamos sendo testados para ver em que direção ou como está o nosso desfrute do Senhor daquele ambiente. Aí ele fala assim, por isso que fala, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aí ele fala que no navio, muitas vezes você está de pé assim, de repente vem uma onda, bate no navio, você pensa que está de pé, mas cuide para que não caia. A igreja está sujeita às ondas do mar, irmãos. De vez em quando não surge uma coisa estranha, parece que você vai cair no mar. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos treinando a ser pessoas que vivem em todo tipo de situação, de uma maneira contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque Cristo está em nós. Ele está nos treinando a viver em tempos bons e em tempos ruins. Há momentos que você está alegre com o irmão, de repente, você fala assim, nossa, esse irmão me feriu. Não, o Senhor está nos aperfeiçoando. Oh Senhor Jesus. Nossa meta, irmãos, é reinar um dia com o Senhor. Não podemos ficar prostrados no deserto por causa das ondas do mar deste mundo. Dinheiro, né? Conforto, talvez até família. Eu estava continuando a ouvir esse pastor, esse líder falando. É algo que não se comprova na Bíblia, né? Mas ele fala que até as pragas que foram enviadas ao Egito tem a ver com a luta que Deus teve para desfazer outros deuses, outras adorações. Cada praga daquela ali era um tipo de Deus. Mas a Bíblia mostra que eram as necessidades dos egípcios. A praga veio sobre o Nilo, transformou as águas em sangue, mostrando que aquele benefício que era o rio Nilo, de onde ele tirava as riquezas dele, tornou-se em sangue. Antes era para tirar peixe, agora está cheia de sangue, cheia de morte, mostrando que o mundo está cheio de morte. Por isso nós temos que valorizar o Senhor, valorizar a igreja, valorizar o nosso chamado, Senhor Jesus, e desfrutar Cristo como essa boa terra hoje. Por isso que a mesa do Senhor, irmãos, ela tem um só pão e um só cálice. Aleluia! E nesse entendimento nós vemos a unidade. Quando você está na mesa do Senhor, tomando no mesmo cálice figurativamente,
Isso indica que você não tem lugar para você ter problema um com o outro. Como é que eu vou beber do mesmo cálice tendo problema com o irmão? Ah, não vou beber nesse cálice não. Você vai rejeitar o Senhor por causa de um problema que você pode perdoar? Ó Senhor Jesus, isso serve para nós individualmente, isso serve para quem é casado, isso serve para quem é todo tipo de pessoa. Senhor Jesus, negando a nós mesmos e seguindo o Senhor. Amém. Aleluia. Por isso que ele fala assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Depois ele fala no 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós temos que buscar restrição, domínio do nosso ser como um todo. Domínio sobre a nossa alma. Deixando Cristo sair do nosso espírito e alcançar a nossa alma. Porque senão o nosso ego vai dominar. Senão a busca de prazeres vai dominar. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, os irmãos continuam a compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor.